Boa tarde, meus assistentes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a palavra de Deus. Este é o assunto para mim mais fascinante que tem. A coisa que eu mais gosto na minha vida é de conversar com alguém que ama a palavra de Deus, que se orienta por ela, que se interessa por ela. E eu comecei a me interessar já na minha adolescência, porque eu vim de uma família católica, tinha freira, quase teve padre, não recebeu a batina porque parece que decidiu casar, né? E pessoas muito firmadas mesmo na religião católica. A minha família é dessa origem, né? Tanto de pai como de mãe. Mas, aos poucos, cada um foi entendendo o evangelho e foi tomando a sua posição frente ao evangelho, não à religião, mas ao que está escrito, né? Conforme nós vimos e cremos no que está escrito. Então, hoje eu quero falar exatamente sobre a palavra de Deus. E eu peço a vocês que já comecem dando o seu like. Se ao final você decidir que não valeu a pena, que você não gostou, que o conteúdo foi ruim, eu acho que não vai ser. Eu tenho certeza, porque é a palavra de Deus. Porém, é o seu parecer. Aí você vai e desfaz o like, sabe? É só para não esquecer. E inscreva-se no canal para que a gente divulgue a palavra de Deus. Porque se não for assim, esse canal não é regra nossa, né? Não somos nós que fazemos a divulgação. Quem faz é a própria plataforma que divulga conforme o interesse das pessoas. E quanto mais pessoas assistirem, ele vai interpretando que há maior interesse naquele conteúdo e disponibiliza mais para visualizações. Entenderam? Então, amigos, a palavra do Senhor, para quem não me conhece, meu nome é Conceição. O que é que eu sou? Interessada pela palavra de Deus. Gosto de ensinar a palavra de Deus, professora de EBD, de Escola Bíblica Dominical. E, graças a Deus, o que eu gosto é de fazer uma pessoa conhecer aquilo que está disponível à disposição dela e ela não conhece. Muitos não conhecem. A maioria das igrejas não tem mais. Não sei se é a maioria, desculpem. Mas grande parte das igrejas não tem mais escola bíblica dominical. Não tem. E tem propósito para isso. Tem propósito. Não é bom. Não é propósito bom, não. Não é porque é propósito que é bom. É outro tipo de propósito. Manter as pessoas na ignorância é propósito. Então, eu quero começar aqui pelo que o apóstolo Paulo falou na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, meninos, né, de baixa maturidade, inconstantes, que não se firma em nada, não se firma em nada. Levados em roda por todo vento de doutrina. Vento, né? Aquilo que de vez em quando passa. De vez em quando passa. E aí vem outra leva. Pelo engano dos homens, não da Bíblia, dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então é uma pequena porção do que nós vamos falar, né? O interesse da palavra de Deus. A primeira coisa, irmãos, é característica minha. Eu tive responsabilidade muito cedo, né? Muito cedo eu já tinha grande responsabilidade. Minha mãe trabalhava, minha irmã mais velha começou a trabalhar e eu ainda era pequena quando ela começou a trabalhar, porque existe uma grande diferença de idade entre nós. E ela foi trabalhar, ela trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. A responsabilidade dela passou para mim. Não que tem outra irmã mais velha, mas ela era mais difícil de assumir responsabilidade. Então, quem assumia mesmo era eu.
eu sempre fui uma pessoa muito responsável, né? Eu me lembro, com pouca idade, eu ia comprar aviamentos para minha mãe, eu fazia serviços de costura junto com ela, e também, aí depois veio, né, a responsabilidade de manutenção da casa, limpeza, tudo era comigo, né? Eu andava correndo para ir para a escola e voltava, e quando todo mundo ia para a aula noturna, né, os mais velhos, eu ia fazer minhas tarefas, ia estudar. Então, quase ninguém me via na rua, a não ser com sacolas cheias de mantimentos, porque era muita gente em casa para comer, e era eu que ia pegar os alimentos. E cozinhar e limpar, tudo era comigo. Então, eu tive responsabilidade desde cedo. Mas talvez não seja só isso, seja característica minha mesmo. Eu não gosto de ficar, irmãos, me colocando, não quer dizer que eu já não me enganei muito. Mas eu não gosto de ficar à mercê do entendimento alheio. Então, eu vi as pessoas dizer, tá na Bíblia isso, tá na Bíblia aquilo, né? Tá na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. A primeira leitura que eu fiz da Bíblia foi para conhecer o que está escrito, para saber o que estava e o que não estava escrito. Não foi nem muito para compreender. Primeiro eu queria saber, porque todo mundo dizia, eu digo, se qualquer pessoa chegar para mim e disser que está escrito na Bíblia, eu vou ter que acreditar. Por quê? Porque eu nunca li a Bíblia toda. Então, a primeira leitura que eu fiz foi exatamente para saber tudo que estava escrito, né? Li todinha. Aí, as subsequentes, né? As leituras subsequentes foi para conhecer, já para compreender. E aí eu já estava procurando Deus na Bíblia. Eu fui procurar Deus na Bíblia. O Pai, o Senhor, o Filho e o Espírito Santo. Deus. Era ele que eu queria encontrar na Bíblia. Conhecer a vontade dele, o que é que ele pensa, o que é que ele manda, né? O que é que ele diz. E aí eu fui às leituras subsequentes procurando Deus, procurando compreender o Senhor. E daí foi, né, crescendo mais o interesse. Eu sempre tive interesse na palavra de Deus. Eu saía de casa 6 horas da manhã e voltava quase meia-noite. Porque eu fazia um curso muito pesado, um curso demorado, né, 6 anos, em 2 turnos, e eu trabalhava num horário corrido de 6 horas, mas tinha os deslocamentos. Então eu fiquei muito magrinha, porque eu não tinha tempo para comer, mas quando o professor faltava lá no campus universitário, e era o dia de doutrina, de estudo, gente, eu saía pegando carona de colegas, eu queria chegar, nem que fosse na metade ou no fim, quando faltava o professor, porque eu queria aprender a palavra de Deus. Depois eu fui já ser professora, e depois aconteceram coisas na minha família, né? Problema de doença em família, e eu já me afastei do ensino sistemático. E agora eu faço mais assim pela rede social, é o que eu posso fazer. Há um tempo atrás eu ainda dei aula numa igreja, mas ficou difícil para eu ir também. E eu já tive que parar. Entendeu? Então, irmãos, a palavra de Deus é a nossa luz. Não é para a gente saber o que está escrito. O que está escrito, até professor de história que não tem interesse nenhum no reino do céu sabe. Eles estudavam, não sei agora, mas eles estudavam muitas coisas da Bíblia, né? E muitas coisas, quando Jesus veio, os judeus tinham conhecimento do que estava escrito. Eles só não viviam, eles não tinham interesse. E em vídeos anteriores, eu já falei, né, que nós temos o corpo, a alma e o espírito. O que desce para o espírito, o que a alma permite ser armazenada no espírito, porque o espírito nada mais é, para ficar mais simples, do que um acessório da alma. O espírito não é uma pessoa, a alma é a pessoa, o corpo é o casulo da alma e do acessório dela, que é o espírito, para se manifestar, cada um com a sua função. Cada um desses 3 elementos
tem a sua função definida, né? Então, o que não vai para o espírito, sabe o que é? Para você ter ideia do que é aderir, é quando você transforma aquilo numa atitude que você já vai resolver. Existem pessoas que recebem uma promessa, aí, mas aquilo não se cumpriu, mas a pessoa não aderiu. Olhe, nós trabalhamos, né, com a minha família. Depois que eu casei, aí fui para as periferias, trabalhar em igreja de periferias. Assim, gente muito legal, né? Muito legal mesmo que eu conheci. E algumas irmãs, gente de fé, dizia, irmã, vai lá em casa, vamos orar. Gente, eu chegava lá, o que eu estava precisando era forrar o chão, porque lá tem muita umidade, né, lá na cidade onde eu morava, e eu orava com as irmãs. Quando eu voltava depois, elas me convidavam para ver a obra feita, porque elas criam e Deus providenciava para elas, sabe? Então, não é uma fé vazia. Aliás, vazia nem é fé, né? Se uma pessoa disser, você vai passar no concurso, a pessoa não se inscreve em concurso nenhum, ela vai passar em que concurso? Agora, tem gente que ela tem uma fé, é uma fé operosa, como se diz na palavra. Você vai fazer uma coisa, ela já está procurando, já está fazendo a pesquisa. Por quê? Porque ela já sabe que vai dar certo. Só que ela tem que fazer alguma coisa para poder aquilo ser concretizado. Então, a gente está numa época, sempre foi, né? Um bichinho passou. Sempre foi assim. Ventos de doutrina. E vira modismo, sabe? E fica aquele bando de gente fazendo a mesma coisa. De um tempo para cá, né, começou o Eita Glória. Agora é todo mundo, Eita Glória, Eita Glória. Tá nem sentindo glória, não sabe nem o que tá falando, mas virou moda. Houve um tempo em que eu fiquei muito chateada com de um pastor, eu não sei de onde ele tirou a ideia, mas eu fiquei chateada com a ideia, não foi com ele, não. Então, ele falou o seguinte, começou a pregar na rádio, na televisão, e isso virou moda. Não sei se ele já pegou a moda ou se foi ele que criou. Que você não pode orar a Deus perguntando o porquê. Tem que ser o para quê. Em todo lugar que eu chegava era a mesma história. Tem que perguntar para quê. Por quê? Para quê? Porque sempre tem um propósito. E eu ficava assim, gente, eu não sou disso. Sabe? De alguém vir me colocar regras, principalmente na oração com meu pai. De jeito algum. Aí vem me colocar regras. Sabe por quê? Você pode pensar o seguinte, essa irmã é intolerante. Gente, você não sabe o tanto que eu tive que tolerar na minha vida. Calada, quieta, sempre evitando confusão. Sempre evitando confusão. Todos os lugares, serviço, casa, família, amigos, tudo. Até se tem alguém que foi repreendido por ser afoito, né, de falar, de retrucar, de coisa, comigo foi diferente. O Senhor me falou desse jeito, eu não posso lhe usar. Você não reage? Todo mundo diz o que quer, fala o que quer, e você fica quieta, calada, mas tem um porquê para isso ter acontecido, né? Então, amigos, o que eu estava falando? Né? Entrei em outro assunto. Mas era sobre... sim, de falar com meu pai. O que é isso? Um dia, estava acontecendo muitas coisas estranhas na minha vida. Mas estranhas mesmo, muito estranhas, ataques malignos. E aí eu fui perguntar ao Senhor por quê. Gente, não era para quê, era por quê. Tinha uma causa que eu precisava resolver. Era por quê. Agora vem alguém e diz, não pode mais. Onde eu chegava, não pode mais, não pode te perguntar. Não pode, virou moda. Então,
São ventos de doutrinas. De vez em quando vem uma enxurrada, vem um vento, depois vem o outro vento, depois vem o outro vento, sabe? Aí você pode pensar, não, mas isso não influencia. Influencia sim. Às vezes, uma frase que é criada, como por exemplo, o que você teme, você atrai. Jó foi provado porque temeu. Jó foi provado porque temeu. Jó foi provado porque era fiel e Deus fez um desafio com Satanás, está no início. De jeito algum. Ah, porque ele disse, até o que eu temia me aconteceu. Preste atenção na frase. Até o que eu temia. O que ele quer dizer? Que ele não foi poupado de nada, nem mesmo do que ele mais temia. É isso que está lá. Mas um abençoado, um inteligente, criou essa frase, que o medo, o que você atrai, o que você teme, você atrai. E aí formou-se uma doutrina. E Jó é o protótipo, né? É o exemplo do errado, do que fez errado. Quando não tem nada a ver, nada a ver. Eu nunca tive medo de ter um filho com algum problema neurológico ou deficiência neurológica. Nunca tive. Meu filho veio. Teve coisas que eu temi demais. Graças a Deus, nunca me aconteceu. Nunca me aconteceram. Então, irmãos, a única forma de nós fugirmos disso, né? Olha aqui, cheio de coisa marcando. Olha a minha Bíblia como é. É antiga. É porque essa aqui tem letra gigante. E eu estou precisando de letras maiores. Aliás, irmãos, que você vê meu olho grande assim, é porque eu tenho hipermetropia, né? Quem tem miopia, os óculos mostram os olhinhos pequenininhos, né? Mas quem tem hipermetropia, a lente aumenta para quem está vendo de lá para cá. Por isso que às vezes parece que o meu olho está grandão. Então, irmãos, a única forma é nós ficarmos na palavra. Não tem jeito. Não tem jeito. É a palavra. É ela que vai nos livrar de todo engano e desses ventos de doutrina. Eu estou falando de umas coisas pequenas, mas tem coisas mais graves. Mais graves. Uma sentença dessa, que é criada por esses inteligentes, tira a pessoa do foco, leva ao engano, leva ao erro. Isso tem estudo sobre personalidade que trata desse assunto. Chama finalismo de ficção. Acredito que Alfred Adler, que prenunciou esse lado aí, né? Isso não é a única coisa, não. É uma das coisas que induz a pessoa a perseverar em erros e em enganos. São essas prisões. Na Bíblia não tem isso. Né? Tem provérbios, sim, tem, mas são verdadeiros. Foram escritos e a Bíblia já está selada. O livro sagrado já está selado. A história continua repetindo, né? Dinamicamente, logicamente que não é da mesma forma, porque a vida prossegue, a vida é dinâmica e acontecem muitas coisas sociais, né? Muitas mudanças, e essas mudanças alteram o conteúdo, não o princípio. E a gente vai sofrendo mudanças, né? Antigamente, por exemplo, a pessoa era assaltada no seu bisaco cheio de moeda, sei lá de quê, ou de água, alguma coisa. Hoje ela é assaltada num celular, né? É o que mais ocorre de assalto. É isso que eu estou falando. Os conteúdos dos acontecimentos, dos fenômenos mudam de acordo com as situações, né? Com as mudanças sociais, econômicas, culturais. Mas os princípios estão todos na palavra. Eu sempre fui interessada. Eu passei em concurso público muito cedo, que eu precisava mesmo. Eu fui muito empenhada em estudo. E eu precisava, até para prosseguir, né, a vida, eu precisava ter um emprego. Então, rapidinho, completei 18 anos, já começaram a aparecer as inscrições de concurso. E eu fui fazendo. E quando eu cheguei no serviço público, eu fui fazer uma pergunta, eu tive que sofrer aquela pessoa durante 10 anos e meio.
pessoa dificílima. Parece que faltava pessoa difícil, mas não faltava, logicamente. Mas veio mais uma. E eu fui fazer uma pergunta para aquela pessoa. Como fazer aquele serviço lá? Eu estava recém-chegada. Aí ele me falou, olha, eu vou lhe responder esta vez. Desocupadão. Quase não fazia nada. Eu vou lhe falar esta vez. Da próxima vez, daqui 1 mês eu não lhe respondo mais. Aí você vai lá naquela estante ali, ó. Ali está toda a legislação. Aí eu falei, eu não vou perguntar mais nunca. Cadê a legislação? Tá aí, ó. Essa daqui é isso aqui é isso. Cada pasta desse tamanho. Não estou mentindo, não. Desse tamanho, cada pasta. Aí eu fui começar a ler, começar a estudar. Aí eu digo, mas essa aqui está dizendo que está revogada, que revoga aquela, então tem uma revogando a outra, e como é que eu vou me basear, fazer documentos baseados nisso aqui? Aí eu fui, olha, passei 1 mês ali empenhada. Fiz uma limpeza, tirei tudo que estava revogado, lendo aquilo, olhando lá no final o que era que ela revogava e ia procurar aquela que estava revogada. Estava cheio de coisa revogada ali. E aí eu fiz de novo, reorganizei aquele bando de pastas, cada uma dessa grossura, umas azuis, outras vermelhas, de acordo com o tipo de legislação. Aí eu fiz o índice do que existia, né? Não um índice desatualizado, com coisa que não existia. Depois eu fiz um pré-índice para facilitar, por assunto. Eu sempre tive muita coisa para organização e métodos. A partir dali, eu já nunca mais fiz uma pergunta para aquele senhor. Todos os documentos que eu tinha que elaborar, eu já ia direto na legislação e pegava. Então, a gente tem como resolver essas coisas. É interesse. É interesse. Se nós quisermos nos empenhar em entendermos a palavra de Deus, nós vamos. Gente, tem Bíblia de R$10, R$15, sabe? Se duvida, e de graça também. Muitas vezes a gente ganha Bíblia. Mas é o livro, como eu vi agora no Facebook, estavam falando que os crentes sabem todos os... Não estou dizendo que todo crente, né? Mas todos os escalados para a seleção brasileira. Mas se perguntar o nome dos 12 apóstolos, não vão saber. Por quê? Porque não estudaram. Não tem interesse na palavra de Deus. Como é que uma pessoa vai pregar Deus se não conhece, não se interessou? Não é a biografia de Deus, porque Deus não cabe na Bíblia. Não cabe. Ele é muito maior. Mas aqui tem aquilo que nós precisamos conhecer dele. E fora dele, fora da Bíblia, nós temos o Espírito Santo. O que é que a palavra de Deus diz? O que é que Jesus falou? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quem é o poder de Deus? O Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É ele que atua nas feituras dos sinais, das maravilhas, dos milagres, com a ajuda de anjos, né? Porque os anjos também está escrito que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, e nós vemos na própria Bíblia as atividades dos anjos. Então, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Por que Jesus diria as duas coisas se fosse a mesma coisa? Né? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, meus amigos, prestem atenção. Nós temos um tesouro maravilhoso. Nós temos um tesouro que muitos estão privados dele. Não tem como, não chega, é muito difícil, corre risco de vida para chegar. E aqui, eu estou pedindo a Deus, meu Pai, me dê mais condições, mais concentração para eu comer a Bíblia. Comer no sentido, né, de me alimentar mais dela. Mas, olha, eu tenho passado por muitas dificuldades.
para me concentrar. Mas a palavra de Deus diz em Efésios que nós nos revestimos da armadura, e não é aquela oração como eu já vi, pastor, vem aqui que eu vou orar para Deus te revestir da armadura. Gente, presta atenção que é armadura. Aquilo ali é uma busca de cada um daqueles elementos. Não é uma pessoa, vou orar e Deus já vai te revestir agora, não. Não, não é assim. A armadura de Deus é a palavra, é calçar os pés no evangelho, quer dizer, se preparar para o evangelho, né? Ter a fé para a salvação, andar em justiça, obedecendo a Deus no que é reto, no que é justo, para que no dia mau você esteja preparado. Eu estudei a Bíblia quando eu tinha mais condições. E hoje ela está no meu coração. Eu tenho a Bíblia aqui para ler. Mas quantas vezes eu estou ali lavando as vasilhas e a palavra de Deus brota no meu coração. Por quê? Porque ela foi transferida daqui, para cá, para o meu espírito. Eu sou perfeita? Não. Eu estou dizendo, eu estou chorando. Senhor, me dá concentração, porque eu tenho dificuldades na minha casa. E eu não tenho como resolver. Entendeu? Às vezes eu vou pegar... Já estou com o cérebro viciado nas tribulações que aparecem por aqui, que é involuntário, né? É de uma pessoa que não faz porque quer. Mas olha, eu dou graças a Deus, porque no tempo oportuno eu me armei da palavra, né, que é a espada do Espírito. É com ela que o Espírito vem e age através de mim, porque está dentro de mim, eu creio nela. Eu aceito a palavra, eu aceito que ela é verdade e que ela pode me direcionar. O Espírito Santo pode me dizer. Eu estou a tomar uma decisão há muitos meses, mas eu estou esperando Deus me dizer, faça. Já algumas vezes houve umas insinuações, mas ainda não ficou claro para mim. Porque um passo errado traz consequências. E se nós temos Deus para nos orientar a fazermos o que é correto, o que é melhor, por que nós vamos errar? Quebrar a cara para quê? A palavra de Deus, né? Nós não precisamos quebrar a cara. Nós temos que fazer o que é correto, o que for melhor, que nos traga menos dor e menos dor para outra pessoa, outras pessoas. Se nós temos a Deus por Pai, nós temos que procurar agradar nosso Pai. A gente procura agradar tanta gente, dando presente, elogiando, sabe, bajulando muitas vezes, é tanta coisa. E o próprio Deus, o Criador, o benfeitor, o grande eu sou, o Filho, que os olhos, hoje nós não podemos olhar para os olhos dele como chamas de fogo, que fez tudo por nós, tudo, sofreu tudo. Ninguém imagina o que Jesus sofreu. A gente pensa que ele só sofreu na cruz, mas nunca que foi só na cruz. Foi a vida inteira se privando, se protegendo, clamando nos pés do Senhor em jejum e oração, para não cair em tentação, para não cair no pecado. Ele disse que ele se santificava por nossa causa. Nosso melhor amigo. Nós não procuramos agradar. Fazemos o que ele não gosta, né? Insultamos outros filhos dele. No caso, né, ele é o nosso irmão mais velho. A palavra de Deus nos dá bem a definição. O pai, sentado no trono, o filho que veio para a terra, nasceu, voltou para lá, à direita do pai, e o Espírito Santo aqui na terra. E os anjos subindo e descendo para executar as ordens do Senhor. Então nós temos, né, a agradar, e o Espírito que está em nós também. Então, fiquemos com Deus, né? Já está chegando aqui, ficando meio pesado o vídeo, e eu espero realmente ter esclarecido
né? E peço a você, se inscreva no canal, divulgue a palavra de Deus. Às vezes não é aquela pregação gritando, aquelas pessoas eloquentes, mas é esclarecimento. É o esclarecimento que traz o que a Bíblia chama de revelação, que é o entendimento, né? Ciência chama de insight. Mas é o que muda. Se não for dessa forma, fica só na área do conhecimento. Não da mudança, né? De novo nascimento, de se tornar nova criatura. Isso só acontece quando nós resolvemos fazer do jeito que Deus mandou, para agradá-lo, para não feri-lo, para não magoá-lo, para fazer o melhor por ele, né? Agradar o nosso Deus. Entenderam? Então, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Ah, sim, antes que eu esqueça, deixe no comentário, você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe no comentário algum assunto que você queira que eu esclareça. Porque nossa, é o bicho que está passando aqui. Porque se eu souber, se eu tiver condições, eu faço o próximo vídeo com este assunto que você sugerir, que você tiver dúvida. Se eu não souber, eu não vou falar. Não vou expressar alguma coisa que eu não tenho conhecimento. Porque é terrível ensinar errado. É melhor não ensinar nada do que ensinar errado. É muito pior. Não tem nem comparação. Então, deixe sua dúvida. Deixe um assunto que você tenha necessidade de ter mais clareza, mais conhecimento, que aí a gente volta, né? Se tiver dentro do meu potencial de ensino, eu volto com este assunto no próximo vídeo, tá bom? Com Deus.